Minha nossa, fiel! Hoje o coração vai bater mais forte porque nós vamos revisitar a história do nosso Corinthians e lembrar os 10 maiores jogadores de todos os tempos. De craques eternos a heróis improváveis, cada um deixou sua marca e escreveu capítulos que todo corintiano carrega na memória. Será que o seu ídolo tá nessa lista? E principalmente, quem leva o trono de maior de todos? Segura a emoção, fica comigo até o fim e já vai comentando aí. Quem é o maior jogador da história do Timão na sua opinião? Bora começar essa viagem pela alma corintiana? Abrindo nossa lista em 10º lugar, temos Luizinho, o pequeno polegar gigante. Luizinho jogou pelo Corinthians entre 1949 e 1960 e se tornou um dos maiores atacantes da história do clube. Apelidado de pequeno polegar por causa da baixa estatura, ele compensava no talento e na coragem. Dono de um drible curto, velocidade impressionante e precisão nas finalizações, Luizinho foi peça-chave na conquista de diversos títulos paulistas na década de 50, incluindo os históricos campeonatos de 1951, 1952 e 1954. Ele jogava com alegria, sempre encarando os zagueiros muito mais altos e fortes, e ainda assim saía vencedor na maioria dos duelos. Pra fiel, Luizinho foi sinônimo de esperança e gols em tempos de ouro do futebol corintiano. Em 9º lugar, Ronaldo Fenômeno, o craque que parou o país. Quando Ronaldo Fenômeno anunciou que iria jogar no Corinthians em 2009, o Brasil inteiro parou. Muitos duvidaram, já que ele vinha de lesões sérias e estava afastado dos gramados, mas bastou entrar em campo para mostrar que talento não se perde. Com sua inteligência, faro de gol e capacidade única de decidir, Ronaldo foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2009. Quem não lembra do golaço contra o Santos de cobertura na Vila Belmiro ou do drible desconcertante contra o Flamengo? Mesmo com poucos jogos, o Fenômeno trouxe visibilidade, respeito e uma energia absurda para o clube. Ele provou que craque é craque em qualquer condição e conquistou a fiel com gols e carisma. Em 8º lugar, Teleco, o artilheiro imortal. Muito antes de Cássio, Sócrates e Rivelino, o Corinthians já tinha seu grande herói, Teleco. Ele vestiu a camisa alvinegra entre 1934 e 1944 e foi simplesmente artilheiro do Campeonato Paulista em 5 temporadas. Com faro de gol apurado, posicionamento perfeito e frieza nas finalizações, Teleco marcou pelo menos um gol por partida em média durante várias temporadas, algo praticamente impossível nos dias de hoje. Graças a ele, o Corinthians conquistou diversos títulos paulistas na década de 50, consolidando a equipe como uma das mais temidas do país. Até hoje, seu nome é lembrado com respeito e gratidão pelos historiadores e torcedores que conhecem a fundo a história do clube. Em 6º lugar, Basílio, o pé de anjo de 1977. Se Cássio foi o herói de uma geração, Basílio foi o salvador de um povo que esperou 23 anos por um título. Em 1977, no Morumbi lotado, Corinthians e Ponte Preta disputavam o título paulista. O jogo estava tenso, amarrado e a torcida já sofria com ansiedade. Até que aos 36 minutos do segundo tempo, Basílio aproveitou uma sobra na área e chutou para o gol. A rede balançou e o estádio explodiu. Aquele gol não só foi o fim da fila, foi um grito de libertação da fiel, que esperou quase um quarto de século para soltar o grito de campeão. Basílio se eternizou como pé de anjo e até hoje seu nome é sinônimo de esperança e vitória para o corintiano. Em 5º lugar, Cássio, o gigante da Libertadores e do Mundial. Quando Cássio chegou ao Corinthians em 2012, poucos imaginavam que ele se tornaria um dos maiores goleiros da história do clube, mas bastou a Libertadores daquele ano para fiel entender que estava diante de um monstro. Contra o Vasco, nas quartas de final, fez a defesa que mudou o destino do título. Cara a cara com Diego Souza, ele se agigantou, fechou o ângulo e salvou o Timão. Depois, brilhou na final contra o Boca Juniors e no Mundial de Clubes, parou ninguém menos que Fernando Torres, garantindo a vitória sobre o Chelsea. Com Cássio no gol, vieram títulos de Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial e Copa do Brasil. Além de técnica, ele tem aquela frieza em momentos decisivos que tranquiliza a defesa e dá confiança para o time. Hoje já é lenda viva e símbolo de liderança. Em 4º lugar, Marcelinho Carioca, o pé de anjo. Se Neto foi o maestro de 1990, Marcelinho foi o dono da orquestra nos anos 90 e início dos anos 2000. Conhecido como pé de anjo pela precisão nas cobranças de falta, Marcelinho fez gols históricos e colecionou títulos com o Timão. Chegou em 1994 e logo encantou a torcida. Foram campeonatos brasileiros de 1998 e 1999, paulistas, Copa do Brasil e o Mundial de Clubes
derbys de 1990. Nas faltas, parecia que a bola obedecia. Curva perfeita, força na medida e o goleiro quase sempre ficava só olhando. Marcelinho não era só bola parada. Ele tinha velocidade, drible e aquele faro para decidir jogos grandes. E sabia provocar. Adorava inflamar a Fiel e também provocar os rivais. Resultado, virou sinônimo de Corinthians para uma geração inteira. Em terceiro lugar, Neto, o maestro de 90. Neto chegou ao Corinthians em 1989 e rapidamente virou cérebro do time. Mas foi em 1990 que ele escreveu seu nome para sempre na história do clube, com passes precisos, cobranças de falta fatais e uma visão de jogo diferenciada. O camisa 10 liderou o Timão rumo ao primeiro título do Campeonato Brasileiro. Quem viveu aquela campanha sabe, Neto chamava o jogo, organizava o meio-campo e ainda decidia na bola parada. Foram gols importantes contra Bahia, Atlético Mineiro e, claro, na final contra o São Paulo. Além do talento, Neto tinha garra, jogava com sangue nos olhos, não aceitava perder e puxava o time para frente. Essa mistura de técnica e raça fez dele um dos maiores ídolos da Fiel. Em segundo lugar, Rivelino, o reizinho do Parque São Jorge. Antes de brilhar no Fluminense e na seleção, Rivelino já era rei no Parque São Jorge. Subiu para o profissional do Corinthians em 1965 e ficou até 1974, encantando torcedores com sua habilidade. Rivelino tinha um drible curto devastador, passes milimétricos e um chute canhão. Era tão habilidoso que, mesmo sem conquistar títulos expressivos no Timão, a torcida o idolatrava. Ele foi símbolo de uma época difícil, mas que formou uma geração apaixonada. Seus jogos eram verdadeiros espetáculos. Quando Rivelino dominava a bola, o estádio parava. Ele carregava a camisa 10 com um respeito imenso e representava a esperança para um Corinthians que vivia anos de jejum. Mesmo sem taças, o carinho da Fiel por ele continua intacto até hoje. E fechando nossa lista no primeiro lugar, Sócrates, o doutor. Quando se fala de Corinthians e de liderança, o nome de Sócrates aparece imediatamente. Ele não era só craque dentro de campo, ele era um pensador, um líder nato e um símbolo de liberdade. Chegou ao Timão em 1978 e logo conquistou a Fiel com sua postura ereta, passes precisos e uma visão de jogo absurda. Mas o que eternizou Sócrates não foram apenas os gols e as assistências. Ele foi o grande capitão da democracia corintiana, movimento que deu voz aos jogadores e mudou a história do futebol brasileiro. Imagina, em plena ditadura, o Corinthians escolhia técnico, concentração e decisões de forma democrática. Dentro de campo, Sócrates tinha um estilo elegante, toque de calcanhar, dribles sutis e aquela inteligência que fazia o jogo fluir. Vestindo o manto, conquistou o Paulistão de 1979, 1982 e 1983. E mais do que títulos, deixou um legado de personalidade e amor pelo clube. E aí, Fiel, depois dessa viagem no tempo, qual desses gigantes é o seu favorito? Será que esquecemos alguém que merece estar na lista? Comenta aqui embaixo, porque essa história é feita por você, torcedor. E já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque o amor pelo Timão não tem fim. Vai, Corinthians!